Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobon. Ele vai revelar todos os detalhes do investimento bilionário no Brasil e a nova linha de produtos da montadora alemã no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Nós estamos de volta com o Show Business. Há menos de um ano, o executivo Ciro Possobon foi anunciado como presidente da Volkswagen no Brasil. Ele é o primeiro brasileiro da montadora alemã no país em 70 anos de história por aqui. Uma marca, aliás, completada em 2023. A empresa criadora de carros icônicos, né? Tem o Fusca, o Gol, a Kombi, acaba de fazer um investimento poderoso no Brasil. E o Show Business de hoje vai conversar com o presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobon. Obrigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Uma honra, viu? Prazer é meu. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. E é uma honra realmente poder dividir a história da Volkswagen, um pouco da minha história aqui para vocês. Bom, essa, aliás, é bom chamar a atenção, é a primeira entrevista antes de você anunciar publicamente os investimentos que são altos da Volkswagen no Brasil. Eu gostaria que você falasse para o nosso público qual é esse investimento, qual é o valor desse investimento e como é que vai ser usado todo esse dinheiro. Vamos lá, é um prazer enorme estar aqui realmente falando desse investimento que é muito importante para o Brasil, para as pessoas, para todo o ecossistema que envolve a Volkswagen. Então a gente está anunciando 16 bilhões de investimentos. Nós já tínhamos um plano de 7 bilhões e agora estamos estendendo esse plano para 16 bilhões de investimentos até 2028. Isso combinado também com o lançamento de 16 carros. Então isso é muito legal, é bastante forte e além disso a gente também está anunciando a chegada definitiva da Volkswagen no segmento de híbridos. Então também estamos lançando carros híbridos aqui no Brasil. Então isso é uma grande anúncio, as pessoas estão bastante motivadas com isso, com investimentos em todas as plantas aqui do Brasil. Então é bem forte isso. Bom, vamos desmembrar porque na verdade você em poucos minutos falou de vários investimentos, vários anúncios aí da Volkswagen e eu vou começar falando desses 16 bilhões de reais investidos aqui no Brasil até 2028. Tá. O que vai ser feito com esse dinheiro? Vamos lá. Falando primeiro em produtos, que é a base do nosso negócio, a gente tem investimento em plantas. Nós temos 4 plantas no Brasil e 2 plantas na Argentina. Esse investimento, uma grande parte dele é focado no Brasil. Então temos produtos novos na nossa fábrica de Taubaté, vai vir um novo veículo, vai ter 2 novos produtos na nossa fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, e temos uma nova picape. Chegando, vem uma picape. Tá. Não é a Amarok é outro investimento, mas temos uma outra picape chegando também que vai ser desenvolvida na cidade de Curitiba. Além disso, nós temos uma fábrica de motores em São Carlos, nós estamos trazendo a tecnologia do híbrido, talvez um motor novo, compatível realmente a essa tecnologia de carros híbridos. Então, isso faz parte do grande pacote. E, além disso, a gente traz a plataforma. Então, todos os carros têm, a gente chama de plataforma, que é o conceito, é o chassi, a combinação de motores, freio, etc. A gente traz uma nova plataforma que realmente vai adaptar para esses veículos híbridos agora. Então, essa é a grande novidade de investimentos falando em produto. Mas também temos investimentos na parte de descarbonização, na parte de digitalização, indústria 5.0, tem muita coisa acontecendo nessa linha. O que justifica um investimento tão alto? Né? A Volkswagen é uma empresa alemã, uma gigante do setor automotivo e do mundo corporativo global, né? Porque realmente a Volkswagen é muito grande. Queria até que você falasse em números do que a Volkswagen representa. Mas o que justifica esse investimento tão poderoso no Brasil?
O grupo Volkswagen é um grupo muito grande, é um dos maiores grupos do mundo, faturamentos acima de 300 bilhões de euros. E não sei se você conhece todas as marcas do grupo Volkswagen, que são muitas, mais de 12 marcas. Tem gente que não conhece, até a Porsche. A Audi, a Seat, a Skoda, Lamborghini, a Ducati, a Scania, a Volkswagen Caminhões. Então tem muitas marcas, banco. Então é um grupo realmente bastante forte. E a gente está falando agora da Volkswagen, carros de passeio, onde a gente trabalha. E a importância desse investimento é a gente acreditar realmente no futuro do Brasil. Então, como você bem comentou, fizemos 70 anos de Brasil, com um ano inteiro de celebrações ano passado. E a gente, com esse investimento, a gente confirma a direção e quer construir esse futuro lá para frente. Como eu falei, nós temos um ecossistema muito forte, quase 500 concessionárias, mais de 2.000 fornecedores. Então, tudo isso e milhares de clientes aqui no Brasil. Então, essa é uma resposta bastante importante que a empresa dá e de confiança ao Brasil e em satisfação a toda a sociedade aqui na... Não, e além disso, vocês têm uma relação afetiva com os brasileiros, né? Porque, como eu falei no início do programa, só esses 3 carros icônicos, Fusca, Gol, Kombi... Eu, quando dei, por exemplo, uma notícia aqui na Jovem Pan News sobre o fim da Gol, você não faz ideia a quantidade de comentários que eu recebi de pessoas que tinham e têm histórias com o Gol. E muita gente, aliás, vou falar presencialmente para você, muita gente no início estava cético do Polo, né? Porque falava que o Polo ia ser o substituto do Gol e vocês, em pouco tempo, vocês conseguiram levantar, principalmente em termos de venda, o Polo. O Polo, se não me engano, ficou ano passado como o carro de passeio, foi número 1? Número 1 no Brasil. Carro de passeio. Carro de passeio, exatamente. Qual foi o segredo aí? Ou vocês podem revelar pra gente o segredo aí de vocês produzir, da empresa produzir esses carros icônicos que caem no gosto popular, Gol, Kombi, e vocês se reinventarem, por exemplo, com um carro como o Polo, que foi o carro de passeio mais vendido do ano passado? O DNA da Volkswagen ele é muito forte na qualidade, na robustez, na segurança do produto. Então isso vem de muitos anos, como você bem comentou, dos carros ícones da norma. Mas quando você traduz isso também para os carros do nosso dia a dia, do T-Cross, do Nivus, do Polo, como você comentou, então isso é muito forte. Então isso faz parte do nosso DNA. Então, comentando um pouco mais sobre o Polo, então é um carro realmente de entrada da Volkswagen, ele vendia realmente em torno de 20, 30 mil carros no passado, e a gente decidiu realmente reposicionar esse carro para ser o substituto do Gol. E muita gente me pediu, Ciro, cadê continua com o Gol, e a gente fez esse trabalho de realmente reposicionar o Polo. Tem uma explicação para o fim do Gol, Ciro? Por que a Volkswagen parou de produzir o Gol? Acho que todo projeto tem essa duração, né? Claro, existe hoje nos países uma pressão de legislação, de crash test, de segurança, de emissões. Então, e nós temos um Polo que é uma outra geração, vem uma outra plataforma, muito mais moderna, a laser, ele é mais largo, ele é mais espaçoso, etc. Então, para a prestação para o cliente, ele fica melhor. Então, o cliente está cada vez mais exigente em relação ao produto. Então, prova é essa. O Gol deixa saudade, é o carro ícone, é o carro mais vendido, 27 anos de liderança no Brasil, mas a gente, como eu falo, tudo que a gente coloca a mão e se posiciona e faz bem feito. Então, vender ano passado 111 mil carros, ser o carro mais vendido de passeio do Brasil. Só no mês de dezembro vendemos 18 mil Polos, 17.999 para ser sincero. Então, é isso que mostra a força da marca, da qualidade da prestação do serviço e o nosso cliente, nosso consumidor, ele aprecia bastante. O que o brasileiro hoje mais valoriza num carro? É a conectividade, é o design. Eu já ouvi muita gente falar que o brasileiro gosta de carro bonito. Mas eu já ouvi muita gente falar que o brasileiro gosta de conectividade. Carro todo conectado. O que ele valoriza mais?
Vamos lá, de uma maneira geral, acho que é um pacote de tudo isso, entendeu? Então, ele tem uma preferência muito forte pelo design, você tem razão, isso é muito forte, mas a conectividade cada vez mais ele está buscando realmente uma tela melhor do infotainment, do painel, isso a Volkswagen é muito forte aqui, o interior é confortável, mas ele também preza a segurança. Então, o Volkswagen hoje, nós temos uma linha de carros extremamente seguros, 5 estrelas. Então, isso também é muito forte no argumento de venda. E, por exemplo, o Volkswagen também ele tem uma durabilidade muito forte. Então, ele envelhece bem. Então, você vê carros com 5, com 10 anos, e você vê o design dele, ele continua forte, continua atual, e a qualidade da construção, isso é muito importante. Isso faz com que a gente tenha uma linha de clientes muito, muito fortes com a gente. Bom, na semana passada, a Volkswagen anunciou que criou uma nova unidade de negócios focada em inteligência artificial para desenvolver ideias de produtos e colaborar com outras empresas. Esse anúncio, na verdade, não foi aqui do Brasil, foi na Alemanha, eu imagino que deve ter sido da sede. Eu queria entender, Ciro, estou explicando isso porque, na verdade, não foi um anúncio de você, né? Eu imagino que foi do CEO global. Sim, foi um anúncio na feira em Las Vegas, da CES, em Las Vegas. Então, várias marcas estão lá mostrando os avanços da tecnologia. Então, nós estamos mostrando o primeiro automóvel conectado com o ChatGPT lá em Las Vegas. Então, esse foi um dos anúncios, mas como... Nós, como negócio, cada vez estamos investindo mais em inteligência artificial. Então, falando em produção, por exemplo, a produção dos carros, tem muita coisa. Para a inspeção de carros hoje, a gente já consegue fazer com inteligência artificial. Ali tem um problema ali, você já corrige, já manda uma mensagem. Então, cada vez mais as montadoras, e nós somos uma empresa de alta tecnologia, então também estamos investindo muito forte nisso. Que eu, na verdade, eu queria traduzir isso, porque inteligência artificial é recorrente aqui no show business quando a gente fala dos mais variados setores, né? Saúde, financeiro. Eu queria entender como é que a inteligência artificial pode ajudar o setor automotivo. Você já deu um exemplo, por exemplo, a fabricação de um produto numa fábrica, você pode corrigir rapidamente ali na produção. Mas quais outras maneiras ali? A projeção de vendas, ela pode ajudar, por exemplo, na tua como é que vai funcionar as vendas em uma determinada região, por exemplo, pode te ajudar a fazer essa simulação. A inteligência dentro do carro, ele pode, além de você abrir e fechar a porta, você pode conversar, você pode discutir, por exemplo, qual é o melhor caminho, qual é o melhor... eu preciso de uma receita de bolo. Você pode falar isso também dentro do carro e me lembre de alguma coisa. Então, tem muitas ações, mas a gente está muito focado realmente no desenvolvimento da parte de fábrica. Como é que a gente melhora a parte de fábrica, a parte administrativa. Então, isso tem várias ações ligadas a isso. Né? Ô Ciro, eu não sei nem se você está sabendo, mas uma das suas colaboradoras, uma das suas funcionárias... Você tem quantos funcionários aqui no Brasil? 13 mil. 13 quase mil? 13 mil, assim. 13 mil. Isso está distribuído... São 4 plantas, escritórios. Quais plantas? Onde então, vocês têm? São Carlos, Taubaté, Curitiba e São Bernardo do Campo. Nesse universo aí, Volkswagen, são 13 mil. São 13 mil. Desses 13 mil funcionários, a gente selecionou uma que vai fazer uma pergunta agora diretamente para você. Vamos ver. Legal. É uma honra ter você como líder inspirador. Mas me conta, como é ser o primeiro CEO brasileiro da Volkswagen do Brasil? Legal. Obrigado, Aisha. Obrigado pela pergunta. Obrigado por fazer parte dessa história da Volkswagen. Não, reforçando, né? Porque é um título a se celebrar mesmo. Porque você é o primeiro, volto a repetir, o primeiro brasileiro a assumir esse cargo de presidente na montadora que está há 70 anos no Brasil, né? É uma grande honra e uma grande responsabilidade, não só com os 13 mil colaboradores, mas com todo, como eu falei, todo o ecossistema, com todos os nossos concessionários, com todos os nossos clientes, nossos fornecedores. Então, como é que a gente transforma essa empresa? Nós estamos numa fase agora muito grande dessa transformação para a eletrificação. Como é que a gente conduz essa empresa que tem 70 anos de histórias e a gente muda, né? O atendimento ao cliente, muda a forma de se conectar com eles, como é que você trabalha nessas indústrias, uma complexidade que existe de cadeia de fornecimento e tudo isso, como é que você dá esse salto. Então, para mim, é
realmente uma grande responsabilidade de estar aqui como primeiro brasileiro e fazer a condução dessa jornada. Então, eu estou bastante animado. Todo dia eu acordo para fazer essa empresa cada vez melhor, mais moderna, mais ágil, mais focada no cliente. Então, isso é uma grande honra, como eu falei. E um reconhecimento importante do grupo Volkswagen, de apostar nos talentos brasileiros. Nos talentos, então. Isso é legal. A gente conhece o mercado, conhece a economia, os problemas fiscais, os problemas legais. Isso só para explicar, antes de você, os outros CEOs, presidentes, eles eram... O outro era o Pablo, que era o argentino, ele é argentino. Né? Mas tivemos os alemães, tivemos da América do Sul. E é bom valorizar realmente, muito na verdade. O Ciro ele é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná, tem MBA em finanças pelo IBMEC e começou na Volkswagen em 2019, né? Era vice-presidente de Fazem quase 5 anos, eu era CFO da região. Quase 5 anos, isso. Né? Mas você, no setor automotivo, você tem uma longa jornada. 26 anos de setor automotivo. Já trabalhei em outras montadoras, trabalhei 10 anos fora do Brasil já, trabalhei quase 7 anos na França, trabalhei no Japão. No Japão também. 3 anos no Japão, então muita experiência eu trouxe. Visitei plantas no mundo inteiro, desde de Rússia, de China, de Índia. A maior mudança nesses tantos anos aí de setor automotivo, quase 3 décadas aí no setor automotivo, foi qual? É o momento atual, que é isso da eletrificação que você falou na última resposta, é a maior mudança nesses 26 anos aí da sua atuação no setor? Acredito que sim. Acho que essa mudança é forte, não só na eletrificação, mas também na parte eletrônica. Então isso é a parte bem importante. O carro cada vez vai ficar... Antigamente comprava muito carro pelo hardware, vamos dizer assim, o motor, a caixa de câmbio, etc. E hoje cada vez mais essa migração está para o software. Então a gente vai ficar cada vez mais dependente, mais querendo comprar um carro pelo software. Então a transformação da eletrificação e a transformação dessa parte digital, eu acho que esse é o grande movimento que vai acontecer nessa década no nosso segmento. Mas quando você fala em eletrificação, esse anúncio que você está fazendo aqui no Show Business, né, desse investimento de 16 bilhões de reais no Brasil e também esses 16 novos carros, e a maior parte deles híbridos, mostra que o foco da empresa está muito no híbrido, né? Olha só, o futuro do carro é o quê? É o elétrico, é o híbrido, é o carro a combustão. Você pode opinar como CEO, presidente da Volkswagen, pode dar uma opinião pessoal também, viu? Nesses anos aí no setor automotivo. Veja assim, o foco é muito do que o cliente vai querer, do que o cliente vai poder comprar, né? Então, a gente acredita em soluções para todo tipo de cliente. O carro a combustão, falando ainda em Brasil, ele vai ficar, ainda continua muito forte, porque é uma Durante ótima... muito tempo, você acredita? Eu gosto de falar de soluções de mobilidade. Você tem uma necessidade de mobilidade, eu tenho uma outra necessidade de mobilidade. Então, esse produto tem que ser adequado para cada um. Então, a carro a combustão, e nós temos a grande vantagem de ter o etanol, que é um combustível limpo, tem 90% menos emissões, por exemplo, que uma gasolina. Então, ele é um carro, e pode ser um carro extremamente competitivo no mercado ainda, né? Os carros híbridos também são uma solução bastante boa para o planeta e para o consumidor. E os carros elétricos também, para aquele cliente que necessita uma mobilidade, acredito, muito mais urbana, ele também é uma solução muito boa. Então, o que a gente acredita como Volkswagen, então faz parte desse investimento, estamos investindo em carros a combustão, estamos investindo em carros híbridos, estamos investindo também estamos trazendo também carros elétricos aqui para o Brasil. Desse pacote, desses 16 modelos, então vocês estão trazendo... Estamos trazendo também Você falou da picape. Sim. Você está trazendo carro elétrico? Sim. Já tem nome esses carros? Ou estão em estudo? Não, já tem, ainda né? não. Ou não pode falar? Não tem, não posso falar. Ainda não pode falar. Ainda isso não. Então vamos lá. Tem a picape, tem os elétricos que estão vindo e a maior parte é híbrido, é isso? Sim, e tem investimentos também em híbridos. Tá. Tem então esse é o ponto. Também. Então são em todos... Porque hoje, por exemplo, o segmento de eletrificação no Brasil hoje representa 4,5% do mercado. Falando de híbridos, falando 4,5%. Então, 95,5% do mercado ainda é mercado a combustão. Esse mercado vai crescer de eletrificados? Vai crescer.
Mas isso vai acompanhar esse segmento, esse crescimento também do consumidor. O que isso não pode acontecer, e essa é a nossa responsabilidade como montadora, com todo, como eu falei, todo esse ecossistema, como é que você acompanha essa evolução dessa jornada desse cliente. Então vai ser de 5% para quanto? Para 10%, para 15%, para 20%. Então a gente vai acompanhando isso. Então essa é uma jornada que está sendo transformada no mundo inteiro e vai acontecer também numa velocidade talvez um pouco menor aqui no Brasil. O que falta para o setor automotivo brasileiro ser mais competitivo, ser um setor melhor aí? Porque a gente viu nos últimos anos o setor passando principalmente no ano passado, aí em 2022 também, passando por altos e baixos, né? O que falta para o setor ser um setor mais competitivo, vamos chamar assim? Vamos lá. Um dos pontos é o volume. O volume ainda é muito baixo. A gente fala no mercado de Brasil hoje 2 milhões e 300. Então a China já faz 25, 26 milhões. Estados Unidos, sei lá, 15, 16 milhões de unidades. A gente faz 2. A gente sofre muito no Brasil com a ociosidade do setor como um todo. Então o Brasil já chegou a ter um mercado de 3,6 milhões em 2012. Então ele caiu muito forte. Então, e nós somos indústria. A indústria, quanto mais volume, mais atrativo a gente consegue ser em relação a preço. Então, isso é um dos pontos. E a gente tem algumas especificações do mercado brasileiro em relação a emissões, etc., que deixam a gente um pouquinho, às vezes, mais caro do que os outros. Vou dar um exemplo. A gente precisa fazer um motor flex aqui. Eu não consigo exportar esse motor flex para a Argentina, para outros países aqui, porque não utilizam. Então, eu tenho que desenvolver uma tecnologia para o mercado nacional. Então, como você não consegue dividir essa tecnologia com mais gente, ela fica talvez ficando um pouquinho mais cara. E toda a situação econômica de Brasil que dificulta para nós, principalmente, é em relação à taxa de juros. Por exemplo, nosso negócio é muito focado em taxa de juros. Então, hoje, para você financiar um veículo novo, é em torno de 25% ao ano. Então, isso encarece muito o nosso negócio. Se comparar com outros países, as taxas são muito menores, 3%, 4%, 5% ao ano. Então, e nesse ciclo que a gente está passando agora, isso faz com que comprima ainda mais o mercado e dificulte realmente a competitividade no nosso negócio. Agora, deixa eu voltar só à última pergunta. Você falou dos carros híbridos e elétricos, que você tem o número dos 4,5%, né, de participação no mercado brasileiro. E eu percebi também, por vocês, que vocês estão acompanhando também a demanda, né? Como é que vai ser isso? Esse crescimento vai ser rápido? Ninguém sabe, na verdade, né? O setor automotivo inteiro está vendo a velocidade de demanda, inclusive, das pessoas. Agora, o que fazer para os elétricos e os híbridos eles ganharem mais popularidade? É só o preço? Porque no setor automotivo, os primeiros elétricos lá, eles ultrapassavam 400, 500 mil reais, né, de outras montadoras. Mas você tem uma resposta aí para esse desafio de popularizar talvez os híbridos e elétricos no Brasil? Sim. Vamos lá, como você bem falou, nós somos uma montadora. E uma montadora depende de toda uma cadeia de fornecedores também. Então Um deles é o chip, né? Que acabou aí durante um período. Na pandemia. Foi um caos, foi muito difícil para todo mundo. Já resolveu o problema? Está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Não tem mais problema de falta de peças por problemas de semicondutores. Isso atrapalhou muito ali na pandemia. Perdi algumas noites de sono na minha vida por causa de semicondutores, muitas noites. Então foi bastante comitês de crise toda hora, mas faz parte, passou. Então, voltando, os híbridos, os elétricos chegando, a gente vai começar a atrair investimentos também para a nossa cadeia de fornecedores como um todo. E você montar um carro híbrido e montar um carro elétrico aqui, importando bateria, importando componentes de fora, isso não chega na condição de competitividade que a gente precisa para o nosso consumidor. Então, o que a gente faz? Isso são ondas. Então, estão chegando, eu vejo as montadoras investindo cada vez mais nessas tecnologias, atraindo investimento para fornecedores, e a gente vai conseguir ser mais competitivo para isso. Então, essa é um pouco a tendência que tem o mercado brasileiro.
Ciro, você falou que você está há 26 anos no setor automotivo, né? Você gosta mais de carros ou de guitarra? Puta, pergunta difícil essa. Deixa eu explicar para o nosso espectador que está nos acompanhando. O Ciro, ele é apaixonado por música, por guitarra. Tem até uma banda, né? Você tem uma banda? Tem uma banda. Tem uma banda que a gente toca em São Paulo, é legal, uma banda bem legal. Toda segunda-feira a gente se reúne e toca um pouquinho, é bem legal. Como é que começou esse interesse? Desde moleque aí com música? Sim. Eu vou responder a tua pergunta, eu acho que eu gosto mais de carro. Mais de passo carro. mais da minha parte da minha vida, eu escolhi isso há muito tempo, realmente é uma paixão, como eu falei, é uma motivação enorme estar todo dia dentro de uma empresa e ajudando ela a fazer. Mas, como eu falar, música é o meu canal de escape para isso. Eu comecei com banda, eu comecei na música com 7 anos de idade, tocando piano, passei para adolescente, botei para guitarra com 13 anos de idade, já montei a minha primeira banda e fui fazendo. E eu gosto de guitarra, gosto de rock and roll e tenho feito isso bastante, assim. Então, esse é o seu escape ali, o hobby que você, quando tem... Na época lá dos chips, dos problemas com chips, você deve ter feito muito mais ensaio do que hoje. Eu acho que não tinha muito tempo na época, eu acho que eu estava mais focado no negócio, mas lá, há uns 2 anos atrás, já comecei a cuidar um pouco mais disso. Então, para mim é um prazer. Então, me reunir com os amigos, numa segunda-feira, tocar uma boa música, sentar no domingo à tarde, e minha esposa já sabe, domingo à tarde eu pego minha guitarra, porque eu tenho que tirar o solo para amanhã, e eu vou lá. Então, em vez de ficar pensando em alguns problemas do negócio, eu relaxo com isso. Porque você foi CFO, né? Vice-presidente de finanças ali. Você tinha os números na sua cabeça? Tudo na cabeça do negócio, né? Como um todo. Então tem... E quem são os seus ídolos musicais? Olha, eu gosto de alguns guitarristas. Eu gosto muito de David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd. Adoro o jeito que ele toca, já vi ele tocar ao vivo. Eu acho espetacular a linha melódica dele, ele com a Fender dele. Então, me inspiro bastante com ele. Mas eu gosto de boa música e sempre um pouco de distorção, um pouco de... Então isso realmente eu gosto de pegar um solo e fazer... Eu imagino a importância de você ter o escape, como você bem definiu, para um CEO, para um profissional que tem a relevância, a importância como você. Porque você, nesses 26 anos, você passou pelos mais variados cargos no setor, né? E também em países, né? Passou pela França, passou pelo Japão... Como foi? Agora, a sua posição como CEO da Volkswagen é muito recente, é menos de 1 ano. Sim. Qual foi a diferença quando você sentou na cadeira de presidente da empresa? Muda bem, né? Você tem que acompanhar todos os negócios. Uma coisa é isso, né? O que a gente está fazendo hoje, aprender a fazer, a falar e essa transformação, em pegar a empresa num momento difícil, como você falou, em crise de semicondutores e passar por tudo isso que a gente passou. Agora tem uma situação na Argentina também. Então, como é que a gente combina tudo isso? Então, para mim, sempre foi um motivador você entrar realmente em novos cargos. E eu mudei muito da minha vida, né? Como você comentou, em alguns países, etc. E você, cada vez que você faz uma mudança na sua carreira, você aprende muito. Então você aprende, e eu gosto de aprender e aprender rápido. Então... Você falou de crise, né? Principalmente crises aí que você pegou, por exemplo, a crise dos semicondutores, crise na Argentina. Qual que é a principal lição sua em momentos de crise? Vamos lá. Crise faz parte, eu sou uma pessoa, por exemplo, que me desespero, etc., com crise. Faz parte do processo, faz parte do trabalho. Você não se desespera? Não, de forma alguma. Esse é um segredo, então. Não se desesperar no momento que Mas eu acho que o grande segredo é ter uma grande equipe, ter uma boa equipe. Então, esse que eu acho que é uma coisa que eu me orgulho bastante do que nós temos hoje, por exemplo, em Volkswagen, é trabalhar juntos. Então, a gente não sai, não sou eu que sei tudo, não sou a pessoa que sabe mais da mesa. Então, tem uma crise, sentamos todos juntos, tem vice-presidente, tem analista, tem diretor, tem todo mundo, e a gente senta, como é que a gente sai dessa? E a gente se une para resolver. Então é muito bonito a forma que a gente trabalha dentro da companhia hoje, nessa forma, dessa experiência de pessoas com dezenas de anos de experiência ali dentro, e a gente consegue se juntar e resolver. Tem um problema de um fornecedor X,
pega todo mundo, vamos lá, vamos resolver, vamos conversar com a pessoa, tem um problema de vendas ali, como é que a gente senta e resolve, tem um problema de IT. Então isso é muito, muito legal. Eu acho que o segredo é uma boa equipe. E a gente consegue fazer. E o que você mais valoriza na hora de contratar um profissional? Agora que você é CEO de uma empresa com 13 mil profissionais, eu imagino que não passa tanto por você, né? Porque você está lá na cadeira máxima, mas você coordena ali muita contratação, principalmente quando é vice-presidente, quando é diretor. O que você mais valoriza? Você pode falar de todos os cargos também, até mesmo o trainee da Volkswagen. O que você valoriza? Eu valorizo a ser uma boa pessoa. Acredite se quiser, eu valorizo a pessoa ter que ser boa, como índole, como caráter. Isso para mim é o mais importante. Eu prefiro ter essa pessoa, não ter o super técnico excelente, etc., mas maltrata a equipe, tem problemas, etc., não sabe trabalhar junto. Então, ter boa pessoa, ser uma boa pessoa, para mim, eu acho que é um estilo meu, e eu vejo isso muito nos outros nossos colegas de trabalho, e a gente tem feito realmente um time muito bom. Então, eu sinto hoje cada vez mais essa onda de gente do bem, querendo fazer, não fazendo querer ganhar dinheiro a qualquer coisa, a qualquer custo. A gente quer fazer as coisas direito, né? Então, eu procuro sempre contratar gente do bem. Eu acho que esse é o... Muito bem, nós temos mais uma participação, dessa vez do meu amigo Alex Rufo, apresentador aqui na Jovem Pan News do Máquinas na Pan. Esse conhece muito do setor automotivo e vamos ver a pergunta que ele tem para você, Ciro. Meu querido Bruno Meyer, primeiramente, super obrigado por participar aí do Show Business, principalmente ao lado dessa fera aí que está do seu lado. Então vamos lá. Ciro, acompanhando os resultados de vendas do mercado automotivo, se a gente falar de volume, a Volkswagen foi a marca que mais cresceu no país. Qual que é a sua expectativa para 2024? Já dá para pensar também na liderança de vendas num futuro próximo? Olha aí, olá. Liderança de vendas, hein? Não, obrigado, Alex, pela pergunta. Acompanho você bastante na Jovem Pan. Obrigado realmente pela pergunta. 24 é um ano que vai crescer. A gente imagina um crescimento, não sou eu que estou dizendo, mas a própria Anfávia, dizendo um crescimento em torno de 6%, indo para o mercado de 2 milhões e 300, que ainda é baixo, mas existe um crescimento. Isso é importante. A gente espera com uma queda de taxa de juros, principalmente ao consumidor a partir do segundo semestre. Isso deve ajudar realmente o setor. Falando um pouquinho da Volkswagen, é verdade, a gente teve um ano de 23 excelente, com vários resultados. A gente aumentou quase 30% nosso volume de vendas ano passado. Aumentamos 30%? 29% nas vendas. E o market share subiu 2,1% no ano passado, com o sucesso dos lançamentos. T-Cross, o mais vendido, o Polo, o carro mais vendido passeio. Então, 9 lançamentos fizemos no ano passado. 9. Então, demos um trabalho gigante para a área de comunicação, para todo mundo para trabalhar, mas fizemos isso. Então, isso que eu falei é do compromisso da empresa. Então, agora a gente continua e a gente vai crescer mais que o mercado. O mercado cresce de 6, a gente vai crescer mais ainda que o mercado, com todos os lançamentos que a gente fez. Falando da liderança, a gente não busca a liderança, a gente busca uma consequência. Então, esse crescimento, a gente está indo, tem que ser um crescimento sustentável, deixando o negócio cada vez mais positivo. Como eu falei, para você financiar esses 16 bilhões de investimento, a montadora precisa também ser rentável, não só para nós, mas para os nossos parceiros comerciais também, as concessionárias, fornecedores de tudo isso. Então, isso faz parte da estratégia da gente. Eu já perguntei para você aqui no Show Business o que justifica esse valor tão alto de 16 bilhões de reais, o que é excelente, né? Porque é investimento para o Brasil. Mas a minha pergunta é mais específica sobre a sede na Alemanha. Como é que os alemães, e eu sei que você vai muito para a Alemanha, né? Por obrigação do seu cargo. Como é que os alemães na Volkswagen veem o Brasil? Olha, eles veem muito bem o Brasil, pela história, pela força da marca. Que eu falo, a Volkswagen no Brasil não é só uma empresa alemã, eu acho que é uma empresa, uma das mais brasileiras aqui, né? Então, eles veem a nosso posicionamento, a nossa imagem de marca, por exemplo, hoje no Brasil, uma das maiores do mundo. Então, eles veem muito bem. A gente vê, claro, que muitas vezes existem dúvidas do que acontece no ambiente econômico, etc., mas
esse investimento que a gente está anunciando é mais um voto realmente de confiança. Então, 70 anos, a gente vai continuar muito tempo aqui nesse negócio e a gente entendendo as necessidades do consumidor aqui no Brasil. O que o Brasil representa globalmente? Porque a Volkswagen está em quantos países no mundo? Em tudo, né? Em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. As maiores empresas do mundo, então... Exato. Então, o que o Brasil representa globalmente? em termos de venda, em torno do grupo Volkswagen, em torno de 5,5%, da marca Volkswagen, em torno de 7%, 8% no mundo, representa aqui a nossa região. Vamos falar de carros por assinatura, porque vocês têm um programa. Sign and Drive. Exato, vocês têm um programa e esse é um assunto também recorrente no setor automotivo, muita gente se questionando, será que... Muita gente, aliás, perguntou já para mim, assim, vale a pena o carro por assinatura, de você pagar ali, você não ter determinadas despesas, como IPVA? Eu pergunto para você, como é que tem futuro o carro por assinatura? Tem todo o futuro. Então, como eu falo, é uma solução também para o cliente. Tem cliente que realmente procura esse tipo de facilidade, de comodidade. Isso tem crescido quase verticalmente no Brasil nos últimos anos. Isso é muito comum lá fora, ao qual você tem uma taxa de juros um pouco mais baixa, que você consegue fazer isso chegar numa condição melhor para o cliente. Mas no Brasil isso tem crescido muito forte. Então nós temos hoje, através do nosso Banco Volkswagen, esse programa Sign and Drive, você pode fazer isso com todos os carros, do T-Cross, da Amarok, e cresceu tudo. Muito aqui no Brasil? Isso, porque tem crescido muito, porque você não se preocupa com IPVA, não se preocupa com manutenção, com revisão, com nada, tá tudo incluso, você paga a sua prestação todo mês e fica tranquilo. Chegou no final do contrato, você troca, pega um outro carro. Então isso é uma facilidade muito boa para o cliente, como eu falei, tem crescido. E você tem contratos de 1, 2, 3? 1, 2, 3 anos, até mais, tá. A gente nessa proposta. Entre Fusca, Gol e Kombi, qual é o seu preferido? Olha só. Pergunta difícil, eu falei, olha. Cada um deles tem uma história. É o que eu falei, quando eu falo de Volkswagen, eu recebo muito retorno, porque eu sempre tenho alguém que tem uma história com o Gol, com a Kombi. Eu quero saber de você. Pela minha idade, vamos lá, meu sonho de consumo sempre foi ter o Gol. Eu já tive Gol na minha vida. Ter um Gol GTI, por exemplo, clássico desse aqui, quando a gente era mais novo, e falar, puta, esse é o carro. Então, o Gol marcou muito a minha vida. Mas, sinceramente, é difícil não pensar também no Fusca. O Fusca, como foi forte na vida das pessoas, até hoje se fala muito do Fusca. E, vamos lá, não podemos deixar a Kombi de lado, como ela ainda é o clássico. A gente reviveu a Kombi agora com o ID Buzz, que é a nossa Kombi elétrica. Fizemos uma propaganda genial ano passado, que mostramos ela celebrando 70 anos, trouxemos algumas unidades aqui para o Brasil. Então, como você falou, são 3 clássicos aqui, mas com uma preferência, vamos dizer, para o Gol, pela Gol, olha só, pela sua história. Pela minha história com a marca. Todo mundo tem uma história com a Volkswagen. Eu tenho a minha história com a Volkswagen, tenho uma história com o Gol. Então isso é muito legal, não só com o Gol, com a Paraty, com outros carros, ícones da marca. Muito bem, nós estamos conversando com Ciro Possobon, o presidente da Volkswagen no Brasil. O Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um bloco com o Ciro. E nós voltamos com o Show Business e essa entrevista com o Ciro Possobon, o presidente da Volkswagen no Brasil. Ele traz em primeira mão esse investimento bilionário de 16 bilhões da montadora alemã nos próximos anos no país. Você detalhou sobre os 16 modelos, aliás, 16 está em tudo, né? Tudo que é lugar. Tem algum valor simbólico nesses 16? Não, é coincidência total. Total? Total coincidência. Ninguém não tem uma numerologia ali, 16, vai dar 16, liderança? 16, não. Foi total coincidência. Total Bom, além desses 16 modelos que, principalmente híbrido, mas vão ter elétrico que vai trazer, combustão, desses 16 bilhões,
Tem mais algo ali que você não falou no primeiro bloco e que vai ter, por exemplo, investimento em sustentabilidade ou nessas 4 plantas aqui no Brasil? A pauta ESG é muito importante para a Volkswagen e a gente também está fazendo muitos investimentos. Eu vou dar, então, nós temos uma indústria, então, com energia, com gás, com tudo isso, e a gente está fazendo alguns investimentos importantes. Por exemplo, nós somos uma empresa hoje 100% energia limpa. Então, eram investimentos também para ser isso. Estamos uma empresa hoje com 100% de lixo reciclável. Então, hoje também isso é bem legal. E, por exemplo, estamos fazendo um investimento muito importante nesse ano, inauguramos esse ano uma parceria muito forte com a Raízen. Nós vamos substituir boa parte do consumo de gás natural por biometano. Então, a planta da Raízen, em parceria com a Raízen, vai ser inaugurada agora, em breve. Então, isso faz com que a gente reduza também as emissões de CO2 na atmosfera. Então, os investimentos que a gente faz também é para isso. Como é que a gente otimiza também os nossos recursos internos e beneficia também o meio ambiente. Então, esse é um lado importante. E tem toda a parte digitalização, de software, de desenvolvimento, tanto dentro do carro como na própria fabricação e mesmo o setor de escritório, etc., que a gente precisa deixar cada vez mais essa empresa mais moderna, mais conectada, um software para o cliente mais atualizado. Então, tudo isso a gente faz parte dessa nova onda de investimentos. Você fala muito em tecnologia, em software. Vocês têm um núcleo ali de pesquisa, de tecnologia que vai pesquisando novas tecnologias. Como é que o grupo, globalmente, pode falar no Brasil, evidentemente seria até melhor, lida com essas inovações? É muito grande. Como eu falo, uma montadora é uma empresa de alta tecnologia, né? Para você poder fazer o carro, entregar o que ele faz, com os sensores, com os airbags, com os ACCs, com tudo que existe muita gente trabalhando nisso. Então nós temos, por exemplo, áreas de tecnologia, nós temos hoje um setor muito forte dentro da empresa para desenvolver toda a parte do software, do coding dentro do grupo e várias simulações. Então para você fazer, por exemplo, desenvolver um carro, e essa é a habilidade que a gente tem no Brasil, somos as poucas montadoras que conseguem fazer o carro do zero até o final, até dos primeiros designs e tudo isso até o crash test. Nós temos uma pista de crash test na Anchieta, que a gente vê lá como é que ele vai impactar. Por isso que nossos carros são super seguros, porque a gente faz tudo isso completamente. Então isso tem muito desenvolvimento de software, tem muita engenharia. Então nesse pacote de investimentos tem também o aumento da nossa capacidade. Vamos ter mais engenheiros dentro da companhia, a ter mais gente de software também, para a gente precisa cada vez mais. Mas vocês vão contratar mais gente? Sim, vamos contratar mais gente também nessas áreas. Então isso de engenharia, tecnologia. Essas duas grandes áreas são duas áreas que a gente precisa realmente desenvolver cada vez mais. Como eu falei, essa transformação do carro cada vez ser mais software, ter mais tecnologia, você precisa desenvolver isso. E a gente tem uma qualidade de gente muito boa dentro da companhia, não só no Brasil, como no grupo Volkswagen, para todas as marcas, que a gente utiliza isso também para nos ajudar no desenvolvimento dos nossos produtos aqui. Muitos anos atrás, o sonho de muito adolescente, quando completava os 18 anos, era o primeiro carro. Essa realidade, ela se alterou hoje. Isso no mundo. Como é que o setor automotivo lida com essa, vamos chamar de falta de desejo, não generalizado, mas falta de desejo de que uma geração toda não sonha, talvez, com o primeiro carro? Sim, eu concordo contigo, não sonha talvez como a gente sonhava no passado sobre isso. Mas existe o desejo da mobilidade. Essa mobilidade ainda existe. Então, tá bom, ele não compra o carro, mas ele utiliza... Mobilidade é essencial, né? Mobilidade, ainda mais em Brasil, você precisa dessa mobilidade. Então, você não tem ainda metrô em larga escala, trens, etc. Então, o carro é muito utilizado. Ok, ele não compra o seu carro com 18... Não quer comprar seu carro com 18, 19 anos, mas ele precisa utilizar o Uber. Ele precisa fazer... Então, são soluções de mobilidade ao qual a gente também participa e também vende para esse tipo de cliente. Então, o perfil do cliente ele vai mudando, né? Mas você vê no mundo inteiro, o mercado de automóveis continua muito forte ainda.
E ainda bem que tem muita gente que gosta muito de carro ainda. Exatamente. Né? Agora, falando de inovação, tem muita inovação no setor automotivo. E uma dessas inovações é o carro autônomo. O que você acha do carro autônomo? Você acha que tem futuro o carro sem motorista? Eu quero a tua opinião mesmo como profissional do setor. Eu acho, como tecnologia, eu acho genial. Então, a Volkswagen tem carros autônomos rodando hoje, por exemplo, na Alemanha. Então, isso funciona bem. Eu mesmo estive no carro autônomo da Google na Califórnia. E como foi essa experiência? Eu achei espetacular. Entra no carro, não tem ninguém do lado esquerdo. Não é estranho? Ele é estranho no começo, mas eu levei muito de boa no negócio. Mas que eu falo, é uma solução, é outra solução de mobilidade para cá. Agora, como você vai traduzir essa tecnologia, que é uma tecnologia muito cara? Imagine a quantidade de variáveis que existem para o computador, para todos os sistemas, os radares, todos entenderem do que acontece. Imagine em São Paulo, com motos passando do teu lado, com gente que cruza, que atravessa, com ciclistas. Então, a quantidade de variáveis é muito grande. O futuro vai ser ali, então muita coisa vai para isso, então os países, dependendo do país, da organização das cidades, vai evoluindo. Já existem algumas cidades que já têm esse serviço. Então, como falei, a própria Google, a Volkswagen na Alemanha, em algumas cidades já tem esse serviço. Então é uma tecnologia que está evoluindo muito forte. E para isso a gente precisa de desenvolver tudo isso. Precisa desenvolver. Software, né? Então isso, radares... Software é uma palavra que você usa muito. Só nessa entrevista aí você falou várias vezes dos softwares. Isso é uma coisa que sempre acompanhou você ou você agora no papel de CEO está mais envolvido aí nessa área de tecnologia mesmo? Sempre gostei do tema, muito forte na minha vida, eu acho que é muito importante, mas como eu falei, o nosso negócio está se transformando. Cada vez mais software, cada vez mais eletrônica, cada vez mais digital. Então, eu sempre falo, antigamente o que você tinha de eletrônica no carro? Tinha o seu GPS, o seu rádio. O que tinha de programação? Ali muita coisa, sei lá, 3, 4 milhões de linhas de programação. Hoje os carros estão chegando a 50 milhões de linhas, 100 milhões de linhas de codificação. E não pode dar problema, não dá para um carro não pode dar lá Ctrl Alt Del. Então essa é a questão. Então cada vez mais tem a parte dessa parte digital dentro dos produtos, né? Então não só no carro, mas em tudo que é tipo de produto. E eu estava falando do carro autônomo, mas muito tem se falado sobre os eVTOLs, os carros voadores, inclusive a Embraer, a IVE, né, promete lançar em 2026. Eu acho que a Volkswagen não tem eVTOL, projeto de eVTOL, né? Não tem, espero que não tenha. Espera que não tenha? O que eu acho assim, vou dar minha opinião pessoal. Pessoal. Não é da Volkswagen. Eu acho que o carro voador, ele é o competidor do helicóptero. Do helicóptero, sim. Não é do carro. Eu não imagino você pegando o teu carro voador e saindo aqui de São Paulo e indo para um outro lugar. Você já ficou embaixo de um helicóptero? Como é que qual o vento que você gera para tirar 1,5 tonelada de negócio? Você imaginou isso aqui na Paulista, acontecendo um negócio desse? Então, eu acho muito pouco provável num mercado como o nosso, por exemplo, entrar. Ok, você vai poder trabalhar em fazendas, vai poder fazer esse tipo de movimento, como a própria Embraer, vai fazer transporte, você vai fazer transporte de Guarulhos para São Paulo. Ok. Mas tem todo um esquema de homologação, tá voando, não pode bater um no outro. Então, eu acho que é um mercado bem diferente, eu acho que não é bem o competidor do nosso negócio hoje. Do carro, não. Sendo sincero. É mais da mobilidade mesmo, urbana, né? Você pode ser de Guarulhos para cá, pegar um desse e vir para cá. Ok, eu acho que é uma boa solução, mas não imagino todo mundo pegando o seu negócio e indo fazer a sua mobilidade com isso. Eu vou insistir, mais uma vez, numa pergunta que eu fiz no primeiro bloco sobre os carros híbridos. Por que a Volkswagen, principalmente agora, em janeiro, fevereiro de 2024, apostou tanto nos híbridos? Eu acho uma combinação muito boa para o brasileiro. A gente tem uma vantagem enorme de ter um combustível flex, e falando aqui o biocombustível, que é o etanol, que ele é muito menos poluente.
né? E uma combinação no motor a combustão que te dá realmente uma autonomia muito boa. Então você não precisa efetivamente zerar a tua emissão de CO2 com o elétrico, se você pode realmente aumentar essa autonomia. Em vez de fazer 12 km por litro, você pode fazer 18, pode fazer 20, então você reduz pela metade o teu consumo de combustível, isso ajuda o planeta como um todo. Se você combina isso com etanol, fica realmente bastante bom para o cliente. Então, a nossa preocupação é sempre deixar um carro acessível, te dar uma opção para o cliente que você possa comprar. Te deixar um carro um carro elétrico que ele é por concepção um carro mais caro, porque você tem uma bateria embaixo, né? É um carro mais difícil de reparar, é tudo isso. Você aumenta esse custo. Então, como eu falei, o mercado do Brasil já tá pequeno, com 2,3 milhões. Se você começar a subir muito o preço desse carro, você realmente vai ter cada vez menos clientes. Então, a solução do híbrido, e como eu falo, nós somos uma montadora que é para todos. Então, não somos uma montadora só de um nicho de mercado. A gente é uma montadora para todo mundo. Então, a gente acredita que o híbrido é a melhor solução para o Brasil nesse momento. Quanto está mais ou menos um híbrido ali de vocês? Não, hoje eu não tenho híbrido. Não, e desses lançamentos aí que vão... Quanto vai estar? Quanto vai estar? Não, não posso. Isso não posso. Não pode divulgar? Não posso dizer. Quanto está mais ou menos o preço? O carro mais barato da Volkswagen é o Polo. 80 e poucos mil reais. Com 80 mil reais? 82, 84 mil reais você leva um Polo hoje. Tá. Então vai do Polo, hoje já temos até os IDs, até os elétricos. Então é um range bastante, como eu falei, são 11 carros que a gente tem disponível hoje para os clientes aqui no Brasil. E o elétrico está mais ou menos? Pois é, a gente utiliza o sistema de Sign and Drive. Tá. Então os dois IDs estão no Sign and Drive hoje, disponível para os clientes. Olha só, Ciro, a gente tem desses 13 mil funcionários que o Ciro comanda na Volkswagen Brasil, distribuídos aí em 4 plantas, a gente selecionou mais um, e o último, para fazer uma pergunta para o CEO aí. Vamos acompanhar. Oi, Ciro, tudo bem? Tenho uma pergunta para te fazer. Conta pra gente sobre a importância da estratégia de diversidade e inclusão para a Volkswagen do Brasil e como que ela nos ajuda a garantir um futuro ainda mais consciente e sustentável. Pô, Guilherme, obrigado pela pergunta. Guilherme é um grande parceiro, a gente trabalha muito para falar de diversidade da empresa. Empresas são pessoas. O que a gente foca, como é que a gente trata elas com respeito, né, com equidade. É isso que a gente acredita. Nós temos no grupo hoje mais 5 grupos de diálogo que a gente fala de todo tipo de diversidade na companhia. Isso tem várias ações. Então isso é muito legal para a companhia e além disso a gente tem também, a gente participa de vários fóruns externos que a gente realmente participa na sociedade e traz exemplos e cada vez fala-se mais de diversidade dentro do... Ô Ciro, qual foi a viagem mais fantástica, extraordinária que você fez com carro? Com carro? Com carro. Vamos lá. Eu fiz algumas, acho que uma bem legal que eu fiz na minha vida foi com a minha esposa, acho que a primeira vez que a gente foi para a Europa e pegamos um carro, andamos acho que 5 mil quilômetros, vários países, descobrindo a Europa e nós dois sozinhos e viajando lá, foi realmente muito ícone, muito legal. Foi muito legal, minha esposa grande parceira de vida, então foi muito legal, acho que foi a que mais marcou para mim. E qual foi o seu primeiro carro? Um Passat Pointer. Passat Pointer. Então esse foi o primeiro, juntei o dinheiro. Quer dizer, você tem uma relação afetiva aí com o Gol, que você deu a resposta no último bloco, e com o Passat também. Eu tive vários Volkswagens na minha vida, e foi o primeiro, era um ícone, era um Passat azul, lindo, e eu consegui comprá-lo, e foi muito legal, uma boa recordação. E tô aqui na Volkswagen, é genial. É verdade, é verdade. Ô Ciro, quem que é a sua referência na vida, no trabalho? Você tem uma grande referência? Olha, eu não tenho uma referência, eu tenho referências. Eu sempre procurei trabalhar, por exemplo, falando em trabalho, trabalhar com pessoas realmente que me inspirem e eu aprenda muito isso. Então eu tive na minha vida várias pessoas que eu pego sempre um pouquinho de cada um pouquinho de cada chefe, um pouquinho de cada experiência. Então eu tenho uma característica que eu falo, aprendo muito rápido. Então eu vou pegando e vou fazendo um pouco a minha vida. Então sempre esse é um pouco do que eu acredito e do que eu sou hoje.
um pouquinho de cada um. Sou um pouquinho lá europeu, um pouquinho japonês, um pouquinho alemão agora. Então, você falou do Japão, eu queria que você falasse também como você passou quase mais de 2 anos no Japão. Quase 3 anos no Japão. Passou na França. Na França eu não vou nem perguntar, mas como é que foi essa experiência ali no Japão? Espetacular, né? Desde do começo muito difícil, dizendo, Ciro não vai, todo mundo dizendo, para que você vai para o Japão? E eu fui para lá e fui também cuidar de carros elétricos, de fábricas de bateria. E é uma experiência cultural espetacular. E eu gosto muito dos valores, das coisas, fazer o que é certo. E lá é muito forte essa tradição do respeito com as pessoas, do respeito com o meio ambiente. Então, isso foi muito legal, foi uma grande lição de vida para mim, para minha família. Então, se perguntar para eles, para minha família hoje, qual foi a melhor experiência da vida, foi o Japão, porque é uma sociedade muito avançada nos valores, o que isso faz muito importante para mim. Além da tecnologia, nas coisas que se fazem lá dentro, que a gente vai ver daqui a alguns anos. Então isso foi bem marcante como experiência. Trabalhar nesse lado, no Oriente, é muito legal. Você fala muito de valores, você é um homem religioso, de fé? Sou um homem de fé, não sou tão religioso, mas sim, alguma coisa sim. E você falou também de família, né? Você falou da sua esposa, da viagem extraordinária que vocês fizeram de carro pela Europa. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. Quais as lições que você passa para os seus 2 filhos? Eu acho que uma das lições, primeiro, acho que é fazer as coisas certas. Né? Eu acho que isso, né, é muito forte na minha vida, é fazer o que é certo. Né? Então, não querer buscar atalhos. E eu acho que sempre o trabalho mostra muito. Então, eu sou uma pessoa que sempre me esforcei muito. Então, nunca recebi nada de graça. Sempre foi muito do meu empenho, do meu esforço. E o que eu falo, a família te dá muito suporte. Eu não seria o que eu sou hoje sem o apoio da minha família, da minha esposa, estar aqui hoje para acompanhar. A Ciro vai para a França, Ciro vai para não sei aonde. Tem que ter um apoio, tem que ter uma resiliência muito forte para tudo isso. Então, acho que isso faz parte dos meus valores de transferir, falar, tem que trabalhar duro, abaixa a cabeça, vamos fazer o que precisa ser feito, sem atalhos, sem nada. Eu acho que isso é bastante, para mim é muito importante. Estuda, trabalha, né, faz as coisas direito. E eles vão seguir no setor automotivo? Não sei, acredito que não. Acredita que não? Acredito que não. Meu filho está em tecnologia, hoje está em tecnologia, não sei se ele vai cair para esse mundo. Vamos ver. 70 anos de Volkswagen no ano passado. Como é que você vê a Volkswagen nos próximos 70 anos? Vamos lá. Eu acredito em um caminho muito grande. Como eu falei, é um grupo tão forte, tão poderoso, e está construindo essa jornada é muito forte. Então, a gente vê cada vez mais esse grupo desenvolvendo, lançando tecnologias. Eu vejo tudo o que se investe hoje em tecnologia nesse grupo realmente impressionante do que está vindo. Eu vi os carros, eu conheço alguns carros que vão ser lançados daqui a 2, 3, 4 anos. É uma coisa realmente impressionante que dá gosto. E falando só da marca Volkswagen, você vê os Lamborghinis, você vê os Porsches, você vê os Audis. A Porsche são quantos por cento ali? 25% de participação no Porsche? A Volkswagen, ela tem... 75%? Mais. Eu acho que o capital dela, que abriu o capital da Porsche, acho que são 10% somente. O resto, a grande parte, faz parte do grupo Volkswagen. Do grupo Volkswagen. Tem muita gente que nem sabe desses carros, dessas marcas de luxo. Então você vê, então o legal do meu trabalho é isso, você olhar, eu gosto muito de carro, aí você vê a concepção e você pensar, aquele carro vai sair daqui a 3 anos, como é que se decide os acabamentos, o nome que você comentou, a tecnologia que você vai ali dentro. Então isso é muito legal do nosso trabalho, né? Muito bem, nós conversamos aqui no Show Business com Ciro Possobon, presidente da Volkswagen no Brasil, primeiro brasileiro a comandar a montadora alemã no país. Quero te agradecer pela presença aqui no Show Business e não foi uma entrevista qualquer porque ele trouxe, foi a primeira entrevista em que ele fala desse investimento bilionário no Brasil, 16 bilhões. 16 bilhões. Até 2000... E 16 carros, até 2028. Até 2028, com 16 carros. Obrigadíssimo pela presença mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado, prazer enorme. E muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.